quarto. Não, pior que eu tenho escritório, cara. Pode estar tomando no meio. Não, pior que eu tenho escritório, eu tenho escritório, sabe? E aí, se eu vou, isso aqui é. Isso aqui tá, qualidade. E aí, o que o cara faz, né, gente? Vai. Pô, desculpa. No caso, o meu filho, o cérebro dele não descansa. Ele toma medicamento para ele conseguir dormir, né? Porque antes do diagnóstico dele, ele acordava às 3 da manhã, como se toda a informação do dia, da televisão, que ele tem hiperfoco, como se toda aquela informação viesse na cabeça dele. Ele ficava às 4, 5, 6, ia dormir 6 e meia da manhã, assistindo tudo aquilo. E até hoje ele não diz que ele está cansado. Se eu não pegar ele e colocar ele na cama, ele não vai dormir. É a questão que eu comentei ali com ela, sobre os medicamentos. Em caso disso, tem que ter medicamento para a criança dormir. Sim. Se acalmar. Não, ele não. Agora, ele tem 4 anos e meio agora. Agora ele está começando a dizer que ele está cansado. Assim. Ele fala alguma palavra que remete ao cansaço. É uma idade bem normal mesmo. Sim. Cansado, sentindo cansado. Não desliga mesmo, né? Porque eu vi na salinha dele lá. Aí ele acorda milhão. 8h30 da manhã, ele é casa do Mickey Mouse, não sei quem. E é assim o dia inteiro. E eles desenham o Mickey. As criancinhas que eu conheço, assim, da idade dele, as mães falam pra mim, chega 10h30, 10 horas, quando ele tá cansado, ele pega o paninho e vai dormir. Se eu ficar até meia da noite, ele fica acordado, brigadaço. Nós vamos entrar agora nas chamadas estereotipias, tá? O que é uma estereotipia? Tá? São movimentos, né, ou do corpo, visuais, enfim, que a criança tem, ou até dos adultos, etc. Né? Mais adiante eu vou mostrar uns vídeos para vocês, vídeos rapidinho, 1 minutinho, pequenininho, só para vocês notarem as diferenças de estereotipias. Para que serve essa estereotipia? Para conforto, para descanso, tá? Por exemplo, o autista tem vários tipos de estereotipias. As mais comuns, por exemplo, se balançar. Ele se balança, ele cria conforto para ele. Ou pegar um objeto e ficar brincando e girando ele. Ele pega um objeto e fica girando ele. Tá? Isso, estereotipia. Ou bater nas pernas. Ou bater com o pé no chão. Tá? Tem vários outros tipos, né? Por exemplo, a criança autista gosta muito de movimentos rotativos. Por exemplo, uma hélice, né? Um ventilador. Ele adora. Acho que é por isso que eu tenho moto desde pequeno. Deve ser. Então, e realmente é verdade. Eu, quando criança, eu me lembro que tinha 13 anos de idade, eu andava de bicicleta, e até com a minha moto, eu tinha moto aos 12 anos. Acho que eles não queriam que eu estivesse vivo até hoje. Mas aí, eu andava na moto e olhava as rodas no sol. Aqui me chamava a atenção. Movimento. Aquilo. Sempre foi uma coisa muito peculiar minha. Né? Então, o ventilador, a parte de mecânica, né, com motores, sistema circular, enfim. Tá? É uma coisa que me chamava a atenção. Eu me lembro que às vezes acontecia de eu chegar para ser atendido um médico e tal, e os caras tinham um relógio, né, na parede. Bom, eu ficava olhando o relógio, contando e vendo o ponteiro de segundos. Tá? É uma coisa que eu adoro relógio. Eu adoro relógio. Tá? Fique triste, me dá um relógio digital. Não gira. Eu posso. Tá? Então, assim, é um troço, né? E eu me lembro de um dos relógios, né? Eu devia estar com 13 anos de idade, que o relógio ele era feito de madeira, muito bonito, e só tinha um pêndulo. Só fazia barulhinho. E era fantástico. Só eu na sala, e aquele pêndulo balançando, e aquele barulhinho. Tchac, tchac, tchac. Fantástico.
Eu não me lembrava nem o que eu estava fazendo ali mais. A gente foge do mundo, né? Então, essas visões que a gente tem aqui, né? Aliás, visão para esquecer agora. Então, simplesmente é diferente, né? Da pessoa neurotípica, né? E da pessoa com autismo. Ela é diferente, né? Então, às vezes, eu me lembro que meu pai mesmo, uma pessoa que trabalhava o dia inteiro, e ele não era um cara assim de brincar com os filhos e tal. Então ele se irritava, me lembro que se irritava, porque eu tinha os meus brinquedos, eu não gostava de brinquedo grande. Eu gostava de bonequinhos, esses legozinhos, né? Na época tinha outro nome, não lembro, mas Rast, acho que era, uma coisa assim. E tinha aqueles quadradinhos, aquelas caixinhas, aquelas bolinhas, bolitas, né? Eu nunca soube jogar bolita. Mas o que eu tinha de bolita era brincadeira. Porque eu colecionava. O colecionismo o autista tem. Ele pega o brinquedo de carrinho, ele não brinca de carrinho normalmente. Ele enfileira os carrinhos. Obrigado. Ele enfileira os carrinhos, né? Ele coloca na ordem do maior para o menor, com as cores. Ele brinca diferente. E eu me lembro que isso me irritava meu pai. Por que é isso? Sabe? Então, brinca normal. Tá? Mas ele não entendia isso. E eu ficava horas. Não era por 10 minutos. Horas. E uma outra característica do autismo você se concentra em alguma coisa e você fecha só nisso. É o chamado hiperfoco. O hiperfoco, você pega um trabalho, alguma coisa, e você faz a repetição. Tu chega a estar com os braços doendo. Dor. Eu, uma época, inventei de correr. Paranoico. Eu queria correr, vai com coisa, né? Um dia eu cheguei em casa, as minhas pernas estavam sangrando. E eu não tinha parado de correr. A dor é controlada. O autista não sente quando ele quer dor. A queimadura não sente. É simplesmente uma coisa assim, quando ele está obcecado por alguma coisa, cuidado. Porque o autista não sabe o que é perigo. Aí que está o problema da criança, né? O autista. Ela não sabe onde é que está o perigo. Por isso que tem casos que tem que ter, sim, alguém do lado dele. Tá? E por aí vai. Alguns sinais mais comuns. Pouco contato visual. A criança autista, desde os primeiros dias de idade, ele evita olhar para o colo da mãe, por exemplo. A mãe quer o filho, dando mamar para o filho no peito, e a criança não olha para ela. Isso é triste, né? Para uma mãe. É triste. E é o primeiro sinal de autismo infantil. Em casos mais severos. Descontato visual vai com muito além disso aí, tá? Depende muito da pessoa, depende muito o que o autista sente pela pessoa. Se a pessoa consegue olhar no teu olho, opa, agradece, porque ele está sentindo que tu é uma pessoa de fé, tu é uma pessoa que dá segurança, tu é uma pessoa confiável. O outro lado é o seguinte, às vezes ele olha, acha que tu é confiável e tu estraga a vida do cara. Quantas vezes? Aconteceu comigo. A gente pensa, a pessoa é minha amiga, meu amigo. E são pessoas que, na verdade, né, fizeram um baita estrago. Né? São pessoas maldosas, enfim, né? Porque o autista, ele desvia o olhar normal. E quando não desvia, ele tem segurança. Mas a segurança é como é o mundo de hoje, né? A gente se engana, né? Se vocês que são normais, né, se enganam, imagina eu. Não costuma responder quando chamado pelo nome. Uma criança é o seguinte, pessoal. Às vezes você está aqui, a criança está brincando lá atrás. Você chama assim, ô Gustavo. É como se ele estivesse surdo. E muitos médicos acham que a criança tem problema de surdez. E não é autista. Existência de estereotipias e repetições.
Eu tenho até hoje, que é o movimento da perna. Estou sentado e estou com o pé batendo. É irritante para os outros. Para mim, não. Então, a repetição. Eu estou agora, eu estou com o pé machucado até. Andei pisando uma pedra lá e tal. Eu já faz uns bons meses que eu não consigo curar. Sabe por quê? Porque como o pé tem que ficar parado, eu não consigo. Cara, eu forço. Esse pé não pode mexer. E ele mexe. É involuntário. Eu estou pensando em engessar ele, pregar, sei uma coisa assim. Sabe que é um troço horrível. Né? E a gente não sente. E na verdade, quando eu começo com o pé assim, é porque eu estou concentrado. Aí os barulhos da rua, cachorro latindo, né? Criança gritando, enfim, né? Carro passando na rua, né? Aquele sonzão alto, aquela música maravilhosa. Eu faço isso, eu bato com o pé. Bato com o pé. E às vezes com as mãos também. Tá? E isso me deixa fora do mundo. Batido nas próprias orelhas. Olha, isso eu nunca fiz, mas eu já vi criança fazer isso. Tem criança que faz, ela para assim, faz assim, ó. Né? Isso, pessoal, isso aqui não quer dizer que eles façam o resto da vida, tá? Como eu disse, né? Eles vão evoluindo. Ou com tratamento, ou não. Às vezes por si só eles vão. Ficar observando as próprias mãos. Eles ficam olhando as mãos. Só olhando as mãos, assim, por muito tempo. Mas tempo mesmo, gente. Não é 10 minutos, 15 minutos. Se deixar, horas. Tá? Observa o objeto fora do ângulo normal do mesmo. Por exemplo, eu estou de frente para vocês aqui. Tá? Eu tive um professor que eu tenho certeza que o cara era autista. Meu Deus. Ele entrava na sala de aula, jogava a pasta. Eu te contei essa história. Juntava a pasta, virava para o quadro. Escrevi. E um cara, professor, não sei o que. Ele parava. Não sei o que tá. Ele não olha no ângulo, tem que olhar. Falando em mania, você tá batendo no bolso e conta. Falando em mania, tu tá batendo no bolso fazendo conta. Que isso? Cadê o? Bem na prática. Cadê o troço? Tá no teu bolso. Olha aqui, ó. Isso não é autismo, é boca aberta. Preto na prática. Bom. Tá, aqui. Observar um objeto fora do ângulo, tá. Movimentos repetidos das mãos em frente dos olhos. Tem criança que faz isso aqui, ó. Tá? Elas fazem esse movimento aqui. Tá? É uma questão de segurança para elas, né, pessoal? Então eles ficam, né? É uma questão de... É o conforto. Tá? Aqui, movimento pendular. Esse aqui foi o que no Brasil o pessoal conheceu para o autismo. Né? Foi num filme. Né? Eu não estou recordando o nome do filme. Mas eu tenho no meu blog lá o filme inteiro. Muito bonito o filme. O filme é chorar, assim. O troço é fantástico. Pela luta dos pais naquela época. Todo lugar que eles iam. Teu filho tem um problema mental, tem não sei o que. Não, onde é que eles levavam eles antigamente? Sabem? Para levar choque. Estados Unidos. Levar choque. Ok? E aí a criança continuava com a mesma coisa, até morrendo. Porque os pais perdiam o contato com as crianças. Eles pegavam as crianças, jogavam dentro de sei lá, tipo um manicômio, e davam um choque nas crianças. Para teste deles, né? Não é verdade? Teste deles. E as crianças morriam, nunca mais apareciam. E depois davam umas desculpinhas lá esfarrapadas. Que a criança não suportou. Para depressão, não sei, enfim. Sabe como é que é americano? Né? Aliás, o ser humano é assim, não é americano. Tá? Deixa eu ver se é certo agora. Agora sim. Vocês vão dizer assim, meu Deus, eu vou montar uma empresa e eu quero um autista do meu lado. O lado positivo do autismo. Por exemplo, assim, meu filho é autista, vai me matar. Gente, calma.
dá tratamento para ele, dá muito amor e fecha o bico. Vai ser feliz. Atenção aos detalhes. Praticidade e precisão. O autista não perde tempo com besteira. Ele é prático. Às vezes tu compra um baita, um ferramental, não sei o que, para fazer isso, fazer aquilo, para ligar na luz, ele vai lá, olha o troço e simplesmente vai lá, pega uma coisa e outra e monta. Rápido. A questão que tu falou da criança, que é a facilidade do celular, né? Tá aqui, ó. Praticidade e precisão. Tu tem que ler manual para usar o celular. Certo? Eu não sou vidente, mas olha aí, ó. Tá? Praticidade e precisão. E outra coisa. A precisão. Ele faz, bota fora. Faz de novo. Para ele, enquanto não tiver como ele quer, preciso, sem nenhum erro, ele vai. Ainda bem que eu não sou assim. O lado positivo do autismo, abordagem metódica. Ele é analítico. Ele analisa primeiro. Ele não sai dizendo besteira. Mas é muito comum, né? Sai das empresas. E aí, o que o senhor acha? Não, não sei o quê, porque é velocidade do vento. Né? Cara, te liga. Analisa. Ele analisa. Ele fica quieto. Ele pega todos os dados primeiro, para depois te dar uma resposta. Tá? Ótima detecção. Repetição. É isso que eu falei agora há pouco. Ele detecta, ele observa, hiperfoco, foco, faz de novo, 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 faz de novo. Aí depois ele te dá o resultado. Tá? Isso é uma coisa muito interessante. Já estão até imaginando o pessoal da empresa, né? Foco profundo, concentração. Já ouviu falar do Albert Einstein? Vou dar um exemplo dele de novo. Esse cara, ele não tem um livro dele, é um livro político, e ele menciona o seguinte: quando tem um problema, eu pego esse problema, penso nele repetidas vezes, até que os canais da verdade se apresentem. Ele repetia o pensamento, repetia, até que ele achava a resposta. Que ele chamava de canais da verdade, como se fosse uma coisa meio mágica para ele. Tanto é que ele criou o chamado filosofia universica, que muitos físicos da atualidade usam, como tipo uma religião. Tá? Foi dito por ele isso aí. Ele não era religioso, mas ele falou, mas isso os caras levaram pela letra. Né? Concentração. Liberdade de distração. O que é liberdade de distração? Alguém poderia me explicar? Isso mesmo, muito bem. É isso aí. Liberdade de distração é você pega e escolhe. Tu escolhe se tu quer ou não ouvir ou sentir outras questões sensoriais. Tu pode ficar surdo se tu quiser. Tu pode ficar sem dor se tu quiser. Tu pode ficar, enfim, sem sentir calor se tu quiser, para conseguir o objetivo. Lembra do tiozinho correndo aqui, sangrando pelas pernas? Pois é. A esposa liga: já almoçou? Não está na hora, é 1h da tarde. Pior que me perdi mesmo. Eu fico bem. O bravo quando eu esqueço ela. Rapaz. Ainda bem que eu não namoro mais, senão. Tenacidade e resiliência. Determinação. Eu vou fazer. Tu dá uma tarefa para o autista. Ele é determinado, ele faz. Não cogita em que tu está sendo usado ou não, está fazendo papel de palhaço ou não. Ele faz. Não vem a palavrinha no ar assim chamado bullying? Tem artigo crime já para autista. Se vocês fizerem gozação, piadinha, algum crime de bullying com autista, vocês estão na cadeia e pagando um certo valor lá que eu não recordo. Tá? Isso é bullying. Determinação e objeção de opiniões
Isso aqui é meio chato. Sabe por quê? Porque ele acha que é o cara, que só ele sabe a verdade. Graças a Deus que isso aqui eu já perdi há tempo. Eu hoje tenho que compartilhar, né? De repente, você pode estar certa, você pode estar certo, você pode estar certo. A gente tem que somar tudo, né? Tem que somar e discutir. Tá? Habilidades visuais. Aprendizagem visual e memorização. Como eu falei para vocês, tem pessoas que conseguem memorizar detalhes extremamente minuciosos, que só uma fotografia conseguiria. Uma pessoa teria que ver a fotografia várias vezes para conseguir, né? Eu, por exemplo, eu uso a imagem. Eu uso a imagem. Ou o som. Eu não consigo... eu memorizo a imagem e o som. O movimento não. Tá? É uma coisa que eu tenho. Então, por exemplo, assim, ó, agora na saída, se alguém falar comigo, e amanhã ou depois se apresentar e falar, eu vou saber quem foi que falou, por causa do som. Eu gravo o som das pessoas, né? E a imagem também. Só que o detalhe é o seguinte, por exemplo, hoje estou vendo vocês aqui. Talvez daqui um mês, 2, eu não lembre mais como vocês são. Mas daqui a 10, 15 anos, eu vou lembrar. A minha memória, ela grava e só depois de longo tempo ela retorna. Isso é uma característica também. Tá? Não entenderam? Como é que é? Entenderam? Oh. Detalhado e focado. Detalhes. Foco. Foco. Você olha, foco. Habilidade. Aliás, perícia. Conhecimento aprofundado. Tu pega um assunto, tu quer saber tudo daquele assunto. Tá? Essa história de pegar um livro, não, mas a prova só é o 4º capítulo hoje, né? A Dani falou que é só o 4º capítulo. Para mim não. Eu começo da capa e vou até a capa final. Incessantemente. Eu não consigo. Pessoal, uma coisa não é, frescura. Eu não consigo. E outra, se eu tiver aqui na primeira, segunda página, terceira, quarta, aí, fui dormir. Dormi. O que acontece? Eu tenho que voltar tudo de novo. É processo repetitivo, né? E esqueço mesmo. Por que eu não gosto de livros muito grandes? Porque eu preciso dormir. É horrível. Sabe? Então, com um livro muito grande, você tem que dormir. Aí você tem que voltar tudo de novo. É complicado, né? Alto nível de habilidades. Aqui, pessoal, tem um porém que é o seguinte. Nenhum autista é igual ao outro, tá? Mas a maioria tem hiperfoco. E a maioria deles tem habilidades. Não uma só. Tem várias habilidades, né? E às vezes até eles morrem e nem usam. E sabem, e tem. Mas não é, por que não é usado? Porque não tem ambiente para usar. Né? Não tem ambiente para isso aí. Absorver e reter fatos. Excelente memória de longo prazo. Isso que eu falei agora. Eu tive AVC em 2005. Tá? Meu cérebro foi tomado 1/4 dele por sangue. Se tu olhar hoje, como está meu eletro, e, enfim, ele tem um pontinho só de sangue. Ué? E as memórias? Tu esqueceu muita coisa? Uhum. Esqueci muita coisa na época que eu tive o infarto. Mas não esqueci de nada de 4, 5 anos para trás. Eu tenho lembranças dos meus 2 anos de idade. Tá? Bem claras. Então, essas lembranças, por exemplo, eu sou físico. Me mostre qualquer condição matemática, física, eu recordo. Dou aula disso. Porque eu me lembro, memorizo, sei. Tá guardado em algum lugar. Né? Então eu resgato ele. Essa é a vantagem, né? Digamos assim, né? Tá? Ótimo recordar fatos. Gente, sabe que as pessoas de idade, quando sentam, eles te contam a vida inteira? Que meu avô, bisavô.
Eu tô assim, cara. Para se deixar essa trela. Nossa, imagina eu lembrando vocês quando eu era embrião. Novas abordagens. Processo de pensamento único. Ele pensa em linha reta. Ele não desvia para outros pensamentos. Se o foco dele é chegar na padaria, padaria. Ele vai para padaria. Vai padaria. Mas o que? Não. Soluções inovadoras. Bom, aí é o seguinte. Essas soluções inovadoras é muito dependente do ambiente dele, tá? Do foco dele, dependente da quantidade de informações que ele já recebeu em vida, né? Mas geralmente ele usa todas. E ele sempre procura a mais rápida. Ele seleciona, tá? E isso às vezes chega pro cara assim, tá, e aí o que eu faço? Aí ele te dá a resposta. E tu pode ver que é o mais rápido. Eu vou citar alguns filmes. House. Alguém conhece o filme House? Do médico? Quem é que conhece? Já viram? Ele é um autista Asperger. The Good Doctor, né? Esse é. Ele é incrível, né? E aquilo não é ficção, gente. Não é ficção. Existe sim. Existe. Tá? Existe aí. Né? Integridade. Bom, isso aqui é uma característica quando a honestidade, lealdade e comprometimento. Você dá uma tarefa, ele não sai da linha. Não interessa se é domingo. Não interessa se tem aniversário do namorado. Vamos para esse assunto. Faltou? Não falei aqui, né? Honestidade, né? Criatividade, imaginação distintiva e expressão de ideias. Também depende do caso, também, né? Mas quando ele imagina alguma coisa, é uma coisa bem fora do que a gente imaginaria. Tu pensa num certo carro, por exemplo, eu quero um carro assim. Ele tem uma ideia do carro, mas totalmente fora da linha, né? Que a gente esperava, né? Pelo menos. Tá? A expressão de ideias, aí depende do vocabulário dele, tá? Depende do que ele já teve contato na vida dele, né? Então essa expressão é meio complicada. Inclusive alguns não conseguem falar. Vocês notaram que eu entono a voz, né? Eu dou uma variada, né, na voz. Muitos não conseguem. Parece que tem um robô falando. E é cansativo aquilo, sabe? Claro, depende de cada um, né? Mas é cansativo. Você fala, parece que está falando, sabe? É chato, né? Eu me lembro que eu comecei a dar aula com 19 anos. E uma prima minha ficou sabendo que eu tinha começado a dar aula. E aí ela disse aos meus pais: deve ser um horror. Mas por quê? Porque ele não fala. Ele não interage. Parece que tem medo das pessoas. Pois é. Comecei a falar, nunca mais parei. Porque ali eu vi que estava a minha cura. Minha cura. Eu sabia que eu tinha problema social. Sabia? E a minha cura onde que estava? Enfrentando a gurizada. Viu? A gente tem umas ideias legais. Aceitando a diferença. Menos susceptíveis de julgar os outros. Pode questionar regras e normas. É um mundo à parte, pessoal. Por exemplo, assim, até há tempos eu estava conversando com uns amigos. Eu, desde criança, eu nunca tive essa questão da homossexualidade. Para mim, eu nunca pesou, sabe? Eu nunca tive essa questão. Ou religiões, escolhas. Para mim, tudo era a mesma coisa, sabe? Eu tinha que estudar, tinha que fazer as coisas. E isso futebol, por exemplo, eu vou dizer assim, futebol, religião, sexualidade, escolhas. Isso vai mudar o meu pensamento de 1 mais 1 é 2? Vai mudar? Não.
Não vai pular. Então, nunca me importou. Eu nasci de uma família que meus avós eram racistas. E a minha babá era uma pessoa morena, viva até hoje, graças a Deus. E eu a amo. Eu a dizer para dizer, a amo é difícil. E eu nunca tive isso, todos são iguais. Normas, ai meu Deus, tem coisas que não dá, né? Aí realmente, aí eu meio que bato tecla aí com a história. Mas hoje em dia não dá mais para brigar, tu leva um tiro na cara, né? Meu Deus, tudo isso ele vai falar agora. Agora sim. Eu senti. É revisão. Isolamento social, comportamento social impróprio. O que é o impróprio? Às vezes o cara vai no enterro e começa a rir. Tem autismo que faz pior. Pobre contato visual. Ele não consegue olhar no olho da pessoa por muito tempo. Indiferença afetiva ou inadequada. Ele não sabe convidar uma menina para tomar um sorvete. É horrível. Autopercepção e percepção do que o outro pensa ou sente inadequados. Por exemplo, eu acho que eu estou agradando você, se você sou para ir embora. Eu não consegui detectar isso. Hã? Não. Tu vê, eu sou gremista. Eu sou gremista. Tu é gremista também? E eu não sabia disso. Então, a guerra rápida. Tá? Ó, não percebe a presença de pessoas. Essa eu não quero perceber. Isso não existe uma coisa. Não coopera e não dá continuidade na interação. Ou seja, eu vou falar o que eu quiser, eu não estou nem aí, se vocês estão aqui ou não estão, vou dar aula sozinho, tá? Tempo. Não reconhece controle social. O que é isso, controle social? Por exemplo, tu está num ambiente, uma festa a caráter fino e tal, e o cara vai tirar de dentro. Tá nem aí. Mas liberdade de expressão. Não, para, muda tudo. Tá? Ele não se liga disso aí. Ele não se liga. Tá no casamento, ele tem que estar de forma adequada. Na cultura dele, claro, né, pessoal? Tá? Não vincula seus comportamentos ao contexto socioafetivo. É o que eu falei agora, né? A ausência de contato visual direto também já estava lá. Padrões de comportamento restrito e estereotipado. Não gosta de mudança. Insistência nas rotinas, ele quer fazer tudo a mesma coisa, no mesmo horário. Apego excessivo a objetos específicos. Ele pega uma coisa, eu gosto só disso. Fascínio com o movimento de peças, alinhamento ou manuseio de determinado simbólico. Para ele não tem função, mas é simbólico para ele. Pegar um carrinho e fazer movimentos circulares. Movimentos estereotipados, que é esses, né? O ritualismo. O que é ritualismo? É o autista que levanta, por exemplo, se ele encostar o pé esquerdo primeiro no chão, ele volta e vai botar o direito. É um ritualismo, é um ritual para ele, aquilo ali. Se ele não fizer aquilo ali, ele se sente mal. Não é que ele vai morrer, ai meu Deus. Não, ele vai sentir mal, desconfortável. Sem criatividade. Não tem criatividade. Ué, voltei. Oi, irmão. Tá aqui, ó. Sem criatividade. Aí tem uns que tem, né? Colecionismo, novamente, já conversamos. Acúmulo de objetos. Tem pessoas que acumulam só um determinado tipo de objeto em casa. Alteração. Isso aqui, as crianças têm manias de alimentação. Complicado isso aqui, né? Né, Gremista? Às vezes come só almoço, às vezes come só feijão, às vezes mistura tudo. Isso. E às vezes tem que dividir, né? Tem que dividir, às vezes por cor. Né? Às vezes come só, às vezes come só o feijão, às vezes só o arroz, depende do dia. E tu já viu que eles pegam um prato assim, eles giram o prato? Boa comida, tá sendo bem. Comportamento fóbico. O que é comportamento fóbico? Tem medo de tudo ou de alguma coisa específica? Tá? Algumas coisas têm medo, outras não têm medo. Não conhece o perigo. Vários casos de autistas, crianças que caem debaixo do carro, tomam medicamentos, enfim, né? Material de limpeza, é um perigo. Hiperatividade e falta de atenção.
Aí isso aqui está associado ao seguinte: o autista, geralmente, alguns deles vêm com outros casos junto deles, que é o TDAH, tá? Ou toque, tem a síndrome de Down também tem autismo, porque ela vem com outros, né? Aí você tem que tomar um medicamento para ele baixar a bolinha. Tá? Bom, aqui, pessoal, é o seguinte, ó. A incidência que eu comentei com vocês, tá? Que fala em torno de 59, ó, autistas para 1, tá? Mas aqui é só um texto rápido. Aqui o diagnóstico, ó. Além dos sinais citados, podemos ainda apresentar outros, brincar ou usar brinquedos de maneira incomum, chorar ou rir em momentos impróprios, como eu comentei, né? Falar inadequadamente ou com sotaque muito próprio. O que é aquele? Tipo, né? Tem uma dicção forçada, né? Apresentar dificuldade em se relacionar com outros colegas, não demonstrar consciência do perigo, ter medo de coisas aparentemente inofensivas, exibir sensibilidade, né? Não estabelecer contato visual, é tudo aquilo que já comentamos. Tá? Estou passando rápido aqui, que tem uns que já estão dormindo. E uma aqui apontando uma arma. Tá aqui também já conversamos, né? Aqui, ó. A confirmação, pessoal, é clínica e só a partir de lá dos 3 anos de idade. Antes disso não tem como. Tá? O hiperfoco, já comentei com vocês, que é quando a criança pega um determinado, né, assunto e é só aquilo ali. O que sabe sobre a causa do autismo? Genética. Tá? Um dos problemas da dificuldade de não se ter rapidamente o diagnóstico é justamente isso aqui, ó. Exercícios genéticos. Ó, tinha uma coisa aqui. Alterações genéticas. Tá. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Genitores mais velhos, pais mais velhos, que ter filhos com mais idade. A probabilidade é grande, né? De ter autista. Tá? Vou deixar para ter filho só aos 40 lá, né? Isso é complicado, tá? Primogênito com autismo. Nos gêmeos sempre tem uma tendência de um deles ser autista, tá? Atualmente, tá? Olha ali, ó, de 2 até, né, 18% ali, autismo do segundo filho, ó. Em caso de gêmeos idênticos, ó, o outro tem 96%. Você sabe o que é o gêmeo idênticos e os... Sabem, né? Tá. Os bivitelinos, ó, cai para 31%, ó. O que é bivitelino? E placentas diferentes. Tá? Por isso que ele é autista, ele não gosta de sociabilizar com o outro, com o irmão. E muitos pais... Eu vou negar se você falar que eu falei isso. Então, muitos pais descobrem autistas em adultos. Às vezes o pai é autista e não sabe. Aí vai fazer exame clínico no filho e aí descobre que ele também é autista. Fonte de pesquisa. Neurosaber, os melhores canais que tem sobre assuntos diversos, né, sobre síndromes. Autismo, grupo apoio educacional, que é esse que hoje nós estamos trabalhando, né? Marcos Petri é um autista, tem o Diário de Autista no canal do YouTube. Maiara Gaiato, sem comentários, psicóloga, terapeuta, no mais alto grau também no YouTube. Canal Super Espectro, também, muito bom, para quem quer conhecer um pouco mais. E o melhor de todos, insuperável, gremista. Tá aqui, ó, esse aqui é meu blog, tá? Bom, os 2 vídeos que eu tinha ali é o seguinte, pessoal, mostrava algumas imagens, né, de como o autista enxerga o mundo, tá? Eu tentei
fazer mais ou menos o que vocês interpretassem, como é que é o sentido. Tá? Resumidamente é o seguinte, por exemplo, se eu olho para gremista, os outros somem. E essa é a visão do autista. Que os outros somem. Se ela lá conversa comigo, só a voz dela que eu escuto. Se os outros conversarem ao mesmo tempo, eu tapo os ouvidos. Ou fico quieto. Eu não consigo escutá-la. Mesmo que ela grite. Se os outros falarem em tom mais baixo, mas se todos falarem, e ela pode gritar, ela não vou escutar. Estou falando depoimento meu. Ok? E a maioria dos autistas com Asperger são assim. Quer falar com o teu filho, Asperger? Senta com ele num lugar confortável e tira qualquer coisa da frente dele. E do lado também. Se tu começar a conversar com ele e bater com o dedo, ele vai olhar para o teu dedo. E vai escutar só o teu dedo. Porque ele vai filtrar. Ele vai filtrar a batida que incomoda. E não vai te escutar. Quer te comunicar com o autista? Fica de frente. Tira qualquer coisa que desvie a atenção. Sonora, principalmente, né? Uma televisão ligada. Ele vai tirar a atenção da criança, né? Ou de outra pessoa com Asperger, direto. Ele vai tirar a atenção. Ah, mas tá baixinho. Para ele não tá baixinho. O ouvido é muito aflorado. A sensibilidade é muito alta. O autista ele tem uma sensibilidade muito grande em termos de sons, imagens, o cheiro. Tá? Então, nesse mundo que a gente comenta, olha só como é que eu vejo o mundo de vocês. Olha como é que eu vejo. E muitos veem assim. Os vídeos que eu ia colocar para vocês só mostrariam a mesma coisa que eu estou falando agora. Eu vou para a rua, estou em Porto Alegre, vou para a rua. O que acontece? Barulho de carro, gente gritando. Aquilo me atormenta. O que eu faço? Eu caminho em alguma direção, olhando para baixo, evitando olhar para as pessoas. É assim que eu faço. Tá? Tem vários graus. Alguns entram em choque. Alguns gritam, esperneiam, se jogam no chão. Né? Eu já estou com 50 anos, então eu já tenho uma certa habilidade para isso. Eu estudo guitarra. Adoro música. A minha música é baixa. Ou uso fone de ouvido. Uso fone de ouvido por quê? Porque aí o som externo não atrapalha a música que eu estou tocando na guitarra. Entenderam? Um som é uma coisa. Colocar outros sons é como se eu estivesse surdo. Excesso de informações. O autista surta. O autista fica desconfortável com muita gente falando ao mesmo tempo. Por que ele não gosta de festas? Porque todo mundo está falando ao mesmo tempo. Né? Eu tive um aluno no primeiro ano que não conseguia entrar na sala de nenhum dia. Ele entrou uma vez no decorrer do ano e ficou, acho que 5 segundos. E aí tu tem que tentar. É difícil resgatar esse tipo de coisa. E não é 1 minuto nem 2, né? É um troço muito. Bom, pessoal, eu não vou cansar mais vocês. Qualquer dúvida, vocês têm meu blog agora. A Tati é minha porta-voz, tá? Oi. Os surtos, por exemplo, de um autista, pode variar o comportamento, sim, o surto. Por exemplo, dependendo de cada dia, ele tem vários tipos de surtos, assim. Pode. E outra coisa, assim, ó, uma coisa importante também. Digamos, aconteceu alguma coisa e ele surtou. Tá? Às vezes acontece a mesma coisa, mas ele surta diferente.
até o grau de desconforto dele muda, tá? Porque, vejam bem, pessoal, vocês imaginem que vocês estão dirigindo uma estrada, tá? O que vocês tenta imaginar. Vou fazer um exercíciozinho assim. Estão andando na estradinha, o que vocês estão observando? Ó, tratando. Estrada. Isso. Isso. Ok. Legal, vocês estão selecionando, né? O autista pegou tudo isso e fez assim, ó. Juntou numa coisa só. E aí? O que acontece? Desfoca. Tá? Perturba. Dá desconforto. Porque o cérebro dele pensa diferente, age diferente. Então, essa soma de frequências sonoras, para ele, arrebenta. Faz mal. É como se fosse uma frequência ampliada. Né? Todas as frequências somam, ampliando numa frequência só. Né? Te dando um exemplo assim, a grosso modo. Tá, e aí o senhor disse antes que ia nos dar exemplos, dicas de como reagir. Já que o tempo ficou meio tarde, né? Já até está assim um tempo, já? Então tá. Bom, assim, ó, tem que estudar primeiro a criança. Como é que se faz isso? Eu aconselharia, tá? Primeiro, pega essa criança, pega uma pessoa, uma psicóloga, uma neuropedagoga e acompanhar essa criança. Primeiro. Por quê? Porque o que ela vai fazer? Ela vai ir na tua casa, ela vai ir na escola, vocês vão filmar o que a criança faz e vão levar vários dados para ela poder te dar um diagnóstico melhor de como atuar com essa criança. Cada criança age de uma maneira. Então, o diagnóstico é diferente e como tratar também é diferente. Aqui não existe um tratamento que funcione em outro. Errado. É bom para o autista fazer tal coisa. Primeiro, tu tem que diagnosticar qual é o grau dele. Tá? Não dá para pegar e dizer, essa receitinha é mágica, deu tudo certo, ok? Tá? Então, primeira coisa. Aí sim, depois tu vai começar. O que eu posso fazer? Tu vai usar o potencial da criança. Tu tem que descobrir primeiro o que a criança é boa. No que ela reage. Ela gosta que tu toque nela? Ela consegue observar objetos? Se tu conseguir trazê-la para ti interagindo com ela, aí tu evolui. Tu tem que interagir com ela. Tá? E aí a tua cabeça é criativa. Uma sugestão de palestra ter uma palestra seguinte agora, sequência dessa que deu para nós. Né? Sim. Qual a ação do professor? Como ele deu alguma dica agora como estudar a criança, né? Sim. Tem que ter mais, acho, um período de mais uma noite, por assim, para a gente ter esse Para mim seria um prazer. para nós também. Para mim seria. Eu achei que você estava de saco cheio já, tio. Tirando ela, né? Essa gremista aí. Até vou trocar de time para ti. Mas Seria interessante para todos nós. eu sei, pessoal, hoje é cansativo. Hoje choveu, a gente já fica com o ânimo, né? Meio extraviado. E vocês, não é? Eu tenho a última dúvida sobre o que a Paula falou, complementando. E quando tu dá no entrave dos pais não quererem e não aceitarem? Que aí não tem a psicóloga, não tem a neuro, não tem Laura. O que eu posso te dizer? Ele tem 5 tipo, mas ele não tem um laudo. E os outros? Ele não está sendo. Ele está tipo. Na verdade, tu não fizeste uma pergunta para mim, tu fizeste um questionamento
parâmetro do que diz a lei. total, né? Porque na verdade é complexo. Por que é complexo? Porque infelizmente não é assim, não é tu que vai resolver. Por exemplo, eu não gosto de trabalhar com ninguém por causa disso. O que acontece? O que a gente está vendo na prática? Uma criança doente, que está desprovida de família, está desprovida de Estado, está desprovida de prefeitura, de pessoas habilitadas, cheio de achismos, uma internet podre, tá? E a gente com desespero para resolver alguma coisa, para ter conforto. A gente quer ter conforto. Todo mundo quer ter conforto, mas a gente... que está em sala, a maior preocupação é dar. Os outros não ajudam, as pessoas não ajudam. É dar o conforto, porque a gente se sente muito incomodado de ver um sofrimento, de tu ver que Exato. tá ali não está sendo prazeroso. Para aquela criança está sendo muito difícil estar ali. Muito mais do que para a gente, que... É que assim, ó, por exemplo, dá para ver a sensibilidade de vocês todos aqui, né? Essa sensibilidade é o que eu quero para o mundo, sabe? Eu até não mostrei para vocês aqui, eu tinha feito o meu parecer de mundo, sabe? Então, o meu parecer de mundo seria que todas as pessoas usassem uma equação matemática, sabe? E qual seria essa equação, né? Seria amor, atitude menos ego mais amor igual felicidade. Então, se a pessoa tem atitude, tem amor, tirar o ego, nós vamos ter uma felicidade a todos e respeito. Tá?